Não 3. falei. Uai, uai. Vamos? Boa noite a todos. Esse é o grupo da disciplina Educação para as Relações Interétnicas. A nossa professora é a doutora Júlia Tatiane Damasceno Oliveira. Nosso curso é licenciatura em Pedagogia, somos turma do 8º período. Graças a Deus estamos formando. O nosso tema nós vamos fazer uma análise e reflexões sobre a discriminação nas escolas, racismo e diversidade étnico-racial, e racismo e diversidade étnico-racial. Diversidade étnico-racial na escola. A diversidade étnico-racial nas escolas brasileiras é resultado do processo de miscigenação crucial para compreender a formação da identidade nacional. Nas instituições de ensino, é vital ressaltar que cada aluno pertence a um grupo étnico que deve ser respeitado e valorizado, contribuindo para um ambiente de aprendizado inclusivo. Passo a palavra para a próxima colega. Boa noite. Eu vou falar sobre as consequências da discriminação racial. A discriminação racial nas escolas, ela gera sérias consequências também no processo de ensino e aprendizagem, como a queda da autoestima, evasão escolar desses alunos vítimas de preconceito. Essas barreiras afetam não só o desempenho acadêmico, mas também sua formação do ponto de vista social e emocional dos estudantes. Aqui eu vou falar da importância, né, da reparação social. Essa reparação social é uma responsabilidade da sociedade atual que visa corrigir os danos históricos causados pelo racismo e discriminação. Isso quer dizer implementar políticas que vão garantir uma inclusão e uma equidade, preparando o ambiente da escola para reconhecer e valorizar a diversidade. Passo a palavra para o próximo colega. Boa noite a todos. Olá a todos, né? Agora eu vou falar sobre ambiente escolar e desenvolvimento integral. O ambiente escolar, ele deve favorecer o desenvolvimento integral da criança, promovendo aprendizado sobre diversidade e inclusão. Tal abordagem, ela não se restringe ao ensino formal, mas também envolve experiências de convivência que enriquecem o respeito às diferenças. Agora eu vou falar sobre a definição de racismo. O que é o racismo? O racismo é preconceito, né, discriminação. O racismo e o preconceito, racismo, preconceito e discriminação, eles são conceitos distintos. O racismo é uma força de preconceito que resulta em discriminação com base na cor da pele ou origem étnica, enquanto o preconceito é um julgamento, né, sem conhecimento. E a discriminação, ela refere-se ao tratamento desigual às pessoas, a pessoas. O racismo cultural e científico. O racismo cultural, ele estabelece desigualdades baseadas em diferenças culturais, acreditando-se que algumas culturas são superiores. Já o racismo científico, surgido no século XIX, ele fundamenta-se em supostas diferenças biológicas entre raças. Agora o próximo colega dará continuidade à nossa apresentação. Olá a todos. Vou falar com vocês sobre o histórico do racismo no Brasil. A história do Brasil está marcada pela escravidão e pelo racismo estrutural que surgem com a colonização. O legado da exploração continua a influenciar as relações raciais e sociais contemporâneas. Lembrando aqui que essa escravidão, no caso, né? A gente não pensa também nos escravos africanos e nos índios aqui na nossa região. Impactos nas relações interpessoais.
O racismo afeta diretamente essas relações, causa exclusão, discriminação, violência contra grupos minoritários, e as consequências trazem tensões sociais e a perpetuação de estigmas raciais. Então, essa questão dos estigmas é o que se é falado, como se é falado, a maneira que se fala, igual antes as pessoas tinham coisa de falar, a coisa tá preta, que significava a coisa tá feia. Hoje a gente não pode utilizar isso para designar nada, porque é considerada essa questão do estigma. Lei de criminalização do racismo. A lei de 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, foi a primeira a criminalizar a discriminação racial no Brasil. Transformou-a em contravenção penal. Essa legislação representou um marco no reconhecimento da gravidade do racismo e sua condenação na esfera jurídica. Essa lei, ela foi promulgada em 3 de julho de 51 e trouxe a discussão sobre o racismo como crime. Com várias alterações ao longo dos anos, foi fundamental para criar um ambiente legal que combata a discriminação racial no Brasil. E isso a gente ainda tem muita dificuldade na nossa região. Também tem a Lei 7.716/89, que vigorou em 1989, prevendo pena de reclusão para quem cometesse racismo. Isso reforçou o combate ao racismo ao torná-lo inafianciável, ou seja, inafiançável, ou seja, as pessoas não poderiam pagar a multa para sair. E sim, a execução efetiva da lei ainda apresenta falhas, segundo especialistas. Então, até hoje tem essa luta para essa lei. Apesar dessas leis, a eficácia das políticas afirmativas é frequentemente questionada. A implementação dessas leis ainda enfrenta desafios, refletindo a persistência do racismo na nossa sociedade, com a necessidade de uma conscientização maior e educação sobre o racismo. Passo a palavra para o próximo colega. Desenvolvimento de métodos e dispositivos. Irei trabalhar com vocês agora, na minha fala, sobre esses desenvolvimentos e esses métodos, né? A escola deve desenvolver métodos e dispositivos que garantam respeito à diversidade étnico, racial. Isso envolve criar estratégias didáticas que interagem com a multiculturalidade. O que seria isso? O ambiente escolar é um ambiente que envolve diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de cultura. E logo, essa multiculturalidade ela tem que ser integrada no currículo, né? Porque você está lidando com pessoas com etnias diferentes, com costumes diferentes, com culturas diferentes, e logo esse ambiente ele tem que ser um ambiente acolhedor, um ambiente de fato que promova a equidade e não a disparidade, né? Promovendo o respeito e a diferença desde a infância. A pedagogia da diversidade, né, ela já não traz para a gente uma abordagem que visa incluir múltiplas perspectivas culturais no aprendizado. Essas práticas é essencial para que os alunos reconheçam e valorizem as diferenças, contribuindo para uma formação de um ambiente escolar mais plural. Então, a diversidade ela está também no ambiente escolar, né? É possível encontrar ela no ambiente escolar. Daí surge a importância da educação para combater o racismo. A única forma de combater o racismo em nosso país é trabalhar com políticas públicas mais efetivas que venha combater o racismo, né? Dado que a gente é um país escravocrata, que tem uma história, um passado muito, muito pesado, né? Para diferentes culturas,
principalmente a cultura afro. Então, a gente tem a esperança que a educação seja a única forma de combater. A educação é uma ferramenta essencial no combate do racismo, pois promove conhecimento da história e cultura de diferentes grupos. Alfabetizar sobre a diversidade étnico-racial é crucial para prevenir os preconceitos futuros. Projetos pedagógicos e etnicidade. Os projetos pedagógicos devem incluir discussões sobre etnicidade, promovendo troca de experiências e reflexões entre os alunos. Essas práticas para a formação é de consciência crítica em relação a desigualdades sociais. Então, a gente, com esse tipo de projeto, a gente vai poder trabalhar uma reflexão mais aprofundada, analisar o contexto dentro e fora do ambiente escolar sobre a questão da desigualdade. Então, a etnicidade ela traz essa proporcionalidade de você poder difundir diferentes tipos de projetos pedagógicos dentro do contexto escolar, a fim de combater o racismo. Passa a palavra agora para a próxima colega. Com tudo isso, qual foram as nossas considerações? Que o racismo é um problema que acompanha a sociedade brasileira desde a sua fundação. Apesar das leis os casos de racismo continuam a crescer devido à falta de realmente da aplicação das leis, né? Movimentos sociais desempenham um papel importante na luta contra o racismo, que a população negra ainda vive em desvantagem em diversos setores da sociedade, que o racismo se modernizou e está presente no mundo virtual. As escolas devem se adequar às mudanças impostas pelos movimentos sociais e novas políticas educacionais. Que a Lei 10.639 de 2003 busca resgatar a história da população negra. A escola deve incluir seus alunos em projetos e capacitar os seus professores. A criança ela aprende a discriminação em suas relações e o educador deve conhecer seus alunos. Isso aqui mostra que as crianças não nascem fazendo a discriminação, né? Elas aprendem. O professor deve estimular o sentimento de pertencimento racial e trabalhar as potencialidades dos alunos. O ambiente escolar é um lugar de interação, mas também de discriminação. A escola deve ser um lugar de tolerância e respeito à diversidade étnico-racial. A escola deve formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade. Aqui estão nossas referências e a gente agradece mais uma vez. Boa noite.